Olá, 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 boa tarde. Cadê o povo abençoado de Deus? Cadê você? Onde você está? Estamos aqui, eu estou aqui, você está aí, crendo na nossa vitória, porque Deus é lindo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, operando Deus quem impedirá. Nós estamos aqui porque sabemos que Deus tem grande vitória para nos dar. Amém? Eu tenho certeza que Ele já começou a fazer a trilha, que Deus já começou a fazer as coisas certas para nos entregar a chave da nossa vitória. Deus tem muita porta para abrir, Deus tem muito problema para ser resolvido e Deus tem coisas muito grandes para fazer em nosso favor. Ele está aqui, peça o que você quer nessa tarde e Ele vai fazer por você. Nós estamos orando, nós estamos botando a nossa boca no trombone, nos ouvidos de Deus. E eu tenho certeza que Deus irá fazer coisas ocultas, coisas inexprimíveis, inacreditável que Deus irá fazer. Porque Deus é Deus que quebra cadeia. Deus é Deus que chega no deserto. Deus é que desentulha nossos poços. Então, se você está aí juntamente comigo, está afim de Deus guerrear por você, Deus pelejar por você, está na hora da gente começar a relatar para Deus o que a gente tem passado, o que a gente tem vivido e o que a gente viveu, que muitas vezes fica à sombra. Muitas vezes aquilo que você viveu no passado, você ainda tem um reflexo, você ainda tem um surto, você ainda tem pânico, você ainda panica, você lembra todos os dias, talvez, da dor que você viveu, né? Como que se alguém tentou tirar seu fôlego, alguém que tampou sua respiração e tentou lhe abafar e tentou lhe calar, né? Quantas de nós vivemos no passado a dor, a tristeza, a revolta, sofrimento? Porque se for falar em sofrimento, eu vou começar aqui, falar que nem a minha amiga falou, até o carroceiro vai chorar se a gente for contar o que a gente já viveu na vida. Porque eu vou dizer uma coisa a você. As piores agressões são as verbais, palavras, né? Palavras que são lançadas, que muitas vezes aquelas palavras, elas crescem, elas são raizadas, tem até crescimento e tem até fruto. Palavras mal adquiridas, palavras mal ouvidas, palavras lançadas. E às vezes a gente, quando está nos nossos dias de ira, a gente solta a palavra igual a bomba, né? Mas a gente temos que ter a consciência de falar com Deus, falar, Senhor, eu hoje extrapolei. Eu hoje passei dos limites. Então, Senhor, me ajude, me perdoe, me dê controle. Eu preciso, Senhor Jesus, continuar que o Senhor venha me dar controle da minha vida. Né, irmãos, a palavra de Deus fala em Gênesis, capítulo 21, 8, 21, fala de uma mulher que também se sentiu sozinha. Se sentiu no abandono e se sentiu rejeitada, né? Ela se sentiu rejeitada pela sua patroa. Então, é o seguinte, ela era, vamos dizer, as palavras certas, era empregada de Sara, né? E Sara deu a sua empregada para deitar com seu marido, né? Que se chamava Aga. Aga foi uma mulher egípcia que viveu ali com Abraão. E quando Sara estava com aquele desespero de querer ser mãe, de dar um filho para o seu marido, ela mandou seu marido deitar com a sua criada. Então, ela ficou grávida e teve um filho e colocou o nome Ismael. Mas quando Sara teve o filho dela, Sara não quis mais saber que Ismael crescesse junto do seu filho Isaque, né? Então, eles ali, quando o menino desmamou, eles estavam numa festa, né? E Sara mandou que Abraão mandasse embora a sua serva Aga.
Então ela foi embora e andou vagueando pelo deserto de Bezebeia. Quando acabou a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se adiante, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada adiante e começou a chorar. Deus ouviu a voz do menino. Desde os céus, o anjo de Deus chamou Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenha medo, pois Deus, do lugar onde está, ouviu a voz do menino. Levante-se, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água, encheu então o odre de água, deu de beber ao menino, e Deus estava com o menino, e cresceu, e ficou morando no deserto, tomando-se um arqueiro, né? Morou no deserto de Farã, e sua mãe procurou para ele uma mulher da terra do Egito. Então, no deserto, no lugar onde falta água, é todas as formas de substância. Aqui está uma mãe sentada ao arco e à flecha do seu filho maribundo, né? Conforme escrito no texto. Agar foi mandada embora com seu filho Ismael para o deserto por Abraão, pedido de sua esposa Sara. Apenas um pão e um odre de água são os alimentos recebidos para o próprio sustento. O que fazer com apenas esses dois alimentos no deserto? O calor, a solidão, paisagens desérticas sempre iguais. É o fim dos pequenos estoques, são um motivo de perplexidade para Agar. Ismael está morrendo, Agar não pode ver a morte do seu filho, do seu próprio filho, mas, como toda mãe, ela compartilha a arte de sentar-se diante do fruto do seu próprio ventre. Mesmo quando ela está dominada pelas dores da morte, ela então coloca Ismael debaixo de um abutre. O verbo deitar na Bíblia é frequentemente usado para indicar a posição dos mortos ou de uma forma para indicar alguém que morre. Ismael está morrendo, Agar nada pode fazer para evitar essa morte. A única coisa que ela pode fazer é estar lá e tentar tomar a morte do filho menos cruel, deixando a sombra de um arbusto. Então, o que acontece? Este gesto incrível, ternura, acompanhada pela voz das suas lágrimas, derrete o coração de Deus. Agar levanta a voz e chora. O grito da mãe, o grito do filho, torna-se o único apelo a Deus. E Deus não resiste. Levanta-te e toma o menino, segura pela mão, porque farei dele uma grande nação. Nós vemos aqui que a estrangeira, a escrava, a mulher sem direito e a mãe desesperada é privada de tudo, mas permanece aberta ao amor e à prontidão de Deus, e desarmante até o filho da escrava se tornar nação, porque é descendente de Abraão. Deus é fiel e a sua promessa. Agar toca a felicidade de Deus e abre os seus olhos através da sua disponibilidade para a vida. Deus abre os olhos para ver o poço e dá água a seu filho. Viu? Então nós vemos aqui uma vida que essa mulher dedicou o seu trabalho à sua patroa Sara, mas no fim o que aconteceu? Ela foi despedida com seu filho com apenas um pão e um odre de água. Chegou na metade do caminho, a água acabou, o alimento acabou. Ela colocou seu filho debaixo de um pé de abutre, ficou a distância de um tiro de um arco, né? E ali ela estava ali em desespero. O que ela esperava, aquela mulher no deserto? Que ela esperava o quê? Só Deus poderia salvar ela e o filho dela ali no deserto, né? Então Sara mandou que seu marido Abraão despedisse a sua serva, porque não queria mais que ela vivesse convivendo com seu filho, né? O filho da promessa de Sara, que já havia nascido. Então,
Irmãos, quantas vezes tem pessoas que nem Agar, desamparada, desabrigada, sozinha no deserto, sem ter ninguém para segurar nas mãos, para orientar, para ensinar, para ajudar a abrir os olhos, para enxergar o poço de água que está do nosso lado. Talvez aquele poço já estava ali, né? Mas Agar não estava enxergando. Por quê? Porque o desespero dela era muito grande. O desespero de Agar era desesperadamente desesperador. Por quê? Ela não estava vendo solução ali no deserto. É como nós, quando estamos na batalha, na luta. Estamos no deserto, a gente não enxerga porta nenhuma aberta diante de nós, né? O que a gente encontra, o que a gente espera é só morte. A situação é tão dramática muitas vezes na nossa vida, que você não espera vir socorro para você. Você fica ali esperando chegar a morte para você, porque se você está no deserto, você não tem comida, você não tem água. Deserto é deserto, gente. Deserto não tem vento fresco, é só calor, entendeu? E essa mulher aqui largou o menino debaixo de um arbusto e foi assentar-se à distância de um tiro de arco. Pois dizia consigo, não quero ver meu filho morrer, né? E ela chorou, começou a chorar, e Deus ouviu a voz do menino desde os céus. Deus bradou, o anjo de Deus chamou água, dizendo que tens água. Agar, não temas, pegue na mão do menino e está aí o poço com água. Por que o poço apareceu depois de Agar estar em desespero? Por que o poço apareceu depois de Agar achar que estava tudo perdido? Ao mesmo tempo que ela estava tendo tudo no acampamento de Abraão, tinha tenda, tinha comida, tinha festa, tinha roupas boas, tinha presente, o menino era aceito e de repente tudo se tornou contra a vida dessa mulher. Tudo está bem na sua vida e de repente tudo se torna contra você. De repente você está num emprego bom, você perde o seu emprego. De repente na sua casa todo mundo bem com saúde. De repente chega uma enfermidade. E você faz o quê? Você entra em pânico, você entra em desespero. Porque você não sabe, você não espera o socorro de Deus chegar. Antes do socorro de Deus chegar, a gente já lamentou não sei quantas vezes a causa. Então essa mulher aqui tinha uma vida boa, uma vida de regalia, né? Tinha sua tenda, tinha tudo de uma dona de casa. E de repente, essa mulher se encontra sem nada. De repente essa mulher se encontra no abandono com o filho, no deserto. E o socorro de Deus chega para essa mulher no deserto. E Deus ali fala com Agar, não tenha medo, pois Deus, do lugar onde está, ouviu a voz do menino. Levante e toma o menino, segura pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu o poço de água. Deus abriu os olhos dela, ela estava cega. Ela só via morte na frente dela. Ela estava cega, ela não estava nem vendo um poço de água que estava do lado dela. E Deus abriu os olhos dela. Quantas vezes a gente está cega, quantas vezes a gente não está enxergando, quantas vezes você não vê, você não consegue entender nem compreender a situação que você se encontra nela. É somente Deus para tirar desse deserto, né? Então, nós vemos aqui que Agar disse, Ismael está morrendo. Agar não pode ver a morte do seu próprio filho. Quem é uma mãe que quer ver a morte do seu próprio filho? Ele pode ser o que for. Como toda mãe, ela compartilha a arte de sentar-se adiante do seu fruto, seu próprio ventre, mesmo quando ela está dominada pelas dores da morte. Ela, então, coloca Ismael debaixo de um arbusto. O verbo deitar na Bíblia é frequentemente usado para indicar a posição dos mortos ou de outra forma para indicar alguém que morreu. Ismael estava morrendo. Sede. A sede. A sede ia matar Ismael e matar Agar. A sede do Espírito, a sede da palavra de Deus, a sede da oração, a sede da comunhão com Deus está matando muita gente. Tem muita gente que já está separado de Deus, separado do Espírito Santo. E não sabe como continuar. Não sabe como levar
à frente, adiante, as coisas de Deus. A palavra de Deus fala que, penso que a mensagem da salvação que a Bíblia quer nos dar hoje precisamos permanecer aberta ao amor e ao dom. O importante é deixar os olhos do coração abertos para ver o que há de concreto que pode realmente dar vida ao outro. Todos somos chamados a compreender como podemos responder verdadeiramente às necessidades do homem. De hoje, Aga mostra-nos o caminho, permanecer aberto ao amor, ao encontro com Deus, para dar água a quem morre de sede. Em últimas análises, agir de acordo com o coração de Deus. Nós precisamos agir de acordo com o coração de Deus, para dar água a quem tem sede, matar a fome de quem tem fome, dar cobertor a quem tem frio, visitar o necessitado, ajudar quem precisa. Amém? Porque se eu ajudar quem não precisa, eu não estou fazendo obra para Deus. A obra e a fé tem que andar junto. Porque se você só tem obra, se você não tem fé, então não tem validade para Deus. Então a gente tem que ter amor, tem que ter fé e tem que ter obra. Porque não adianta eu pegar tudo que eu tenho e dar para alguém. Isso não é fazer a vontade de Deus. Isso eu estou fazendo a minha vontade, estou querendo aparecer. Eu estou querendo ganhar aplauso dos outros, né? Mas quando você for na casa de alguém orar, que você vê que aquela pessoa está necessitada de alguma coisa, você não vai só dar o pão espiritual. Você tem que dar os dois. Você tem que ver, sondar como é que está a casa daquela pessoa. Está com água, tem luz, tem gás, tem comida nas panelas? Se não tiver, você dê meia volta e você vai providenciar para depois você abrir a boca e fazer a obra de Deus. Viu? Porque a obra de Deus tem que andar junta. Viu? A fé e a obra tem que ser casadas as duas, porque se não for, não vale. Porque não adianta, o rico pode dar tudo que ele tem. O rico, ele doa milhões para aqui, para acolá, para casa de apoio, para orfanato, para instituições, mas ele está dando, ele não está doando com fé e com amor, ok? É diferente quando você não tem, mas tem alguém que está mais necessitado do que você, e você vai lá e faz. Faça e esconda suas mãos. Porque não adianta você dar com uma e você querer aparecer com a outra. Você tem que fazer e se calar. Não é você que tem que falar o que você fez. São os outros que receberam. É que se Deus permitir, eles vão contar a benção. Né? Eles vão testemunhar o que Deus fez na vida deles. Então, se Deus me usar para fazer alguma coisa, Deus já me usou para fazer tanta coisa, eu nem lembro mais. Esse dia uma mulher falou assim, uma irmã que está aqui falou, nossa, eu falei com o pastor fulano de tal, ele falou que fulano e fulano foram libertos porque você orou e Deus libertou aquela família. Eu falei, mas quem é? Ela foi lá perguntar o nome das pessoas, eu falei, não sei quem é. Não conheço, não sei quem é. Então, irmãos, são tantas obras que Deus já fez, que eu não sei quem é, não me lembro do nome, eu não gravo, não lembro o nome das pessoas. Só sei que Deus já abençoou muitas gente mesmo, viu? E quando Deus começa a usar, eu começo a conversar com as pessoas, igual eu estou falando aqui com vocês. Através da conversa que eu estou tendo aqui, as pessoas recebem a cura, recebem a libertação. Uma vez chegou um rapaz lá na minha casa, quando eu tinha casa na Samambaia. Esse rapaz muito deprimido, muito triste, porque não conseguia trabalho, não conseguia nem arrumar uma namorada, porque ele queria um namorado para casar. Um rapaz tão simples, tão humilde, cabeça baixa. E eu comecei a falar com aquele rapaz e comecei a rir. Comecei a falar e comecei a rir. Né? E comecei a falar coisas assim, a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Começava e parava e ria. Então ele foi embora, disse para a irmã dele, mas essa mulher não, todo tempo falando comigo rindo, todo tempo falando rindo. Eu espero que realmente aconteça alguma coisa comigo. Então, irmão, e passou-se ali, se eu não me engano, foi um mês. Essa mulher mora no Pessoa.
Essa mulher me liga e diz: irmã, você nem sabe o que aconteceu com meu irmão. Meu irmão tá trabalhando. Meu irmão tá trabalhando. O homem era pedreiro de mão fechada, mas o homem não estava conseguindo nem um tijolo para colocar no lugar. Nem um tijolo ele estava conseguindo. Disse: olha, conseguiu um bom trabalho, viu? Pegou uma casa aí, um terreno aí para construir. O homem já arrumou uma namorada, irmã, foi de repente, foi assim, um vento do Espírito soprou e colocou aquele homem de pé e abriu a mente dele, os olhos dele, o entendimento dele. O homem mudou, o homem começou a trabalhar, o homem prosperou, o homem casou e o homem prosseguiu a vida dele abençoada, viu, irmãos? Porque Deus faz assim a obra enquanto você está conversando, que você está ouvindo, que você acha que não é Deus que está falando, nem é Deus que está falando, e Deus está entrando na sua vida e você nem está percebendo. Como Agar nem estava vendo o poço de água ali, Agar nem estava vendo, nem esperava que Deus cuidasse dela e cuidasse do filho dela. Agar pensou que os dois, tá? Primeiro o filho ia morrer, né? E depois ela, né? Porque estavam os dois no deserto. E Agar ficou ali, desesperada. Quantas pessoas estão desesperadas com a situação que estão vivendo? De ter um filho que está aí no abandono, um filho que se entregou a os vícios malignos. Pessoas que tinham uma boa vida, que tinham um bom emprego, que tinham uma boa posição, perderam, estão tudo em casa, com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Outros estão doentes, o médico não dá posicionamento de uma resposta certa, se vai ficar bom ou se não vai ficar, entendeu? São muitas coisas que acontecem na vida das pessoas. As pessoas hoje estão vivendo bem, acorda amanhã a casa caiu em cima delas. São todas essas coisas que acontecem na vida dos seres humanos, entendeu, irmão? Que acontece, que está acontecendo no mundo inteiro. Você tem uma vida estável, você tem uma vida boa, mas o seu vizinho talvez esteja sem comer e sem dormir, porque alguma coisa está acontecendo com ele e nós não sabemos, não temos acesso, viu? Então, a gente tem que saber que Deus chega na hora que o homem não dá nada. Por que que Abraão despediu a sua serva com um pão e um odre de água? E só deu para metade do caminho. E ao fim da metade do caminho, essa mulher já começou a ver a morte na vida do filho dela. Talvez você esteja vendo só morte na sua vida, só morte na vida do seu filho, só morte em todas as áreas da sua vida. Mas eu quero dizer que assim como Deus mandou o anjo de Deus chamou Agar dizendo: o que tens, Agar? Não tenha medo. Deus vai mandar o anjo. E diz para você não temer, não se preocupar, se acalmar, sossegar, que vai chover no teu deserto, que vai ter fartura no teu deserto, que vai ter abundância na sua vida, que vai ter calmaria, que vai ter paz, vai ter tranquilidade. Sossega-te, fique em paz, fique tranquila, que Deus vai mudar esse quadro que você está vivendo, que Deus vai tirar você desse passado, que Deus vai tirar você desse deserto e Deus vai apagar o teu sofrimento e a tua dor. Desse aí você não vai se lembrar nunca mais. Algum dia, quando Deus permitir você lembrar, para você falar com alguém, testificar para alguém, aí Deus vai lembrar você, para você falar para alguém: eu já passei por isso, mas eu estou aqui porque foi Deus quem me sustentou e quem me deu vitória. Abrace sua bênção nessa tarde, tome posse, porque a vitória é nossa pelo poder que há no sangue de Jesus. Ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor, ele é o nosso protetor. Então Deus nessa tarde manda dizer para você: não temas, porque você vai sair desse deserto, você vai sair dessa situação. Um abraço, Deus te abençoe, até amanhã.